e deixam de honrar os seus pais. Mas a bênção para Sem, filho de Noé, veio à medida que ele tomou a atitude de honrar o pai. E nós precisamos ter isso em mente, ter essa consciência. Honrar a Deus passa por honrar nossos pais. E eu digo uma coisa porque eu aprendi. Deixa eu lhe falar numa linguagem bem clara. Quer preste ou quer não preste. Porque nem todo mundo nasceu em uma família perfeita. Aliás, não existe família perfeita na Bíblia Sagrada. Porque o primeiro homicídio a Bíblia mostra lá em Gênesis capítulo 4 que aconteceu entre irmãos. Então, vamos tirar a primeira coisa, vamos tirar da cabeça essa questão de família perfeita. Porque até nos evangelhos de Jesus, capítulo 6 de Mateus, a Bíblia diz que nem os seus próprios irmãos acreditavam no seu ministério. Mas independente do que seja, vamos honrar. Porque os nossos pais foram um instrumento de Deus para que viéssemos à vida. E nós temos a promessa na palavra de Deus em Isaías. Porque acima de qualquer coisa que nós temos sofrido no nosso meio familiar, no nosso seio familiar, mas a palavra de Deus, ela tem uma promessa no livro do profeta Isaías. Porventura pode uma mãe que amamenta o filho esquecê-lo, mas ainda que ela esqueça, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o primeiro segredo que a palavra diz: honre a sua origem familiar. Aleluia. Perdoe os traumas do passado, porque Deus só conta com gente sarada para que Ele possa usar. Aleluia. Aleluia. Gente que desfez os complexos, gente que desfez, aleluia, das mágoas do passado Aleluia. e fez disso um instrumento de cura para outros que precisam. Aleluia. Então o segredo da bênção sobre a vida de Abraão veio primeiro da descendência de Sem, que por sua vez era daquelas gerações de Sete, de Enos, de Lameque, de Enoque, em que o capítulo 5 do mesmo livro de Gênesis diz que foi a geração que buscava a Deus. Aleluia. Então esse conhecimento de Deus de geração em geração também chegou em Abraão. Então é uma ideia que nós precisamos desmistificar, nós precisamos desconstruir. Abraão, ele não veio de uma família idólatra. Abraão, ele veio de uma família crente. Aleluia. Estavam em terra de Mesopotâmia, mas era uma família crente. Aleluia. E Deus falou com Abraão. Isso nos diz respeito a um dos caminhos que nos leva a alcançar a promessa. Busque a experiência pessoal. Porque nessas gerações, Abraão ele teve a oportunidade de ouvir de Deus. Mas existe uma diferença entre você ouvir de Deus e você ouvir a Deus. Aleluia. Existe uma grande diferença entre essas duas formas de ouvir. Porque ouvir a Deus é ouvir, é atentar, é perceber que nós estamos ouvindo diretamente a sua voz. Aleluia. Enquanto ouvir de Deus é alguém que está falando das suas experiências, da sua vivência, mas Deus quer uma comunhão
distinta, uma comunhão íntima para conosco. Aleluia. Então, até o capítulo 12, Abraão só ouvia de Deus. Ele só sabia a respeito de Deus por meio dos ensinamentos dos outros. Mas quando chegou no capítulo 12, Abraão teve a experiência de ouvir a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso fala a respeito da nossa necessidade de experiência, a nossa necessidade de criar uma intimidade para ouvir ao Senhor. Aleluia. E nós podemos ouvir ao Senhor de diversas maneiras. Quando Ele nos visita em sonho, quando Ele fala ao nosso coração, eu posso testificar. E se você já teve essa experiência, você pode dizer: Jesus vive. Ele falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Cristo é vivo. Ele falou comigo. Ele me visitou. Aleluia. Eu ouvi a sua voz. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque a vida cristã precisa ser uma vida de intimidade. Aleluia. Cristo é o principal interessado em acompanhar os nossos passos por onde quer que formos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi dito aqui no hino Escudo, e o compositor, ele se baseou em Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Muito obrigado. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Sabe quem é que está dizendo para mim e para você isso? O próprio Deus dizendo: ei, deixa eu ir na tua frente, deixa eu preparar o caminho, deixa eu te orientar, deixa eu te dirigir, deixa eu te guiar, deixa eu decidir por você. Aleluia. Aleluia. Porque os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são melhores. Aleluia. Aleluia. Porque ter intimidade implica em deixar o Senhor dirigir a nossa vida. Na verdade, quando o salmista ele começa escrevendo o capítulo 37, e a gente é muito acostumado a ler somente o verso 5, quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Mas já no verso 1, a gente entende para quem o salmista está falando. Ele não está falando para incrédulo, ele está falando para crente. Ele está falando para aquele que é servo. Ele está falando para aquele que tem comunhão com Deus. Aleluia. Não te alegre no mal, não inveje o caminho dos ímpios ou a prosperidade deles. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Glória. Aleluia, Jesus. E aí é quando ele completa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. Ou seja, agora nós entendemos que ali não é uma palavra para incrédulo. Salmo 37 é uma palavra para crente. É uma palavra para servo. É uma palavra para filho. Porque muitas vezes a nossa limitação, a nossa mente limitada é tendenciosa a olhar para a nossa situação quando nós estamos servindo a Deus, e muitas vezes olhar para aquele que não serve e está progredindo, está melhorando, e a gente se pergunta: como é que pode? Eu estou no caminho do Senhor e estou vivendo na provação, e aquele que está lá fora sem servir a Deus, ele está só prosperando. Aleluia. Mas é porque nós precisamos entender uma coisa: aquilo, aleluia, que vem como bênção de Deus, que vem como prosperidade de Deus, que vem como providência de Deus, que vem como socorro de Deus para a nossa vida, aleluia, é uma resposta a uma atitude que precisamos ter diante de Deus, chamada confiança e dependência no agir dele na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia.
deixar sua família. E será que foi por briga, por, sabe, um desentendimento? Não. Preste atenção numa coisa. Os nossos familiares nós amamos, nós oramos, para que aquele que não foi alcançado, ele seja liberto, ele seja alcançado pela salvação em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No próprio exemplo de vida de Abraão, teve momento que precisou ser somente Deus e ele e Deus. Aleluia. A propósito, na minha e na sua vida, aleluia, que não adianta querer que o esposo entenda, querer que os filhos entendam, querer que a família entenda, querer que mãe entenda, querer que irmão entenda, porque a propósito na minha e na sua vida, aleluia, é que o trabalhar de Deus é no particular, aleluia, o propósito só é meu com ele, aleluia, e dele comigo. Se não lembremos do capítulo 22 do mesmo livro de Gênesis, Abraão foi levantado por Deus de madrugada. Prepara a lenha, prepara o fogo, sobe para o Moriá e leva Isaac contigo. Aleluia. E ele preparou tudo. E não disse para Sara o que ia fazer, porque se ele fosse dizer a Sara o que ia acontecer, ela como mãe, talvez quisesse até atrapalhar, espernear. Não, meu filho, não. Aleluia. Mas Abraão priorizou agradar e obedecer a Deus, Aleluia. entendendo que a propósito, que não adianta querer marido, querer que filho entenda, querer que, sabe, irmão entenda, mãe entenda, parente entenda, familiar entenda, porque o propósito, a vocação, o chamado de Deus é para a sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E nós precisamos entender que o importante é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, Oh, glória. e depois as demais coisas serão acrescentadas.